como o Davi Alcolumbre, um ex-vereador sem diploma universitário de um dos estados mais pobres do Brasil, sem projeto, sem ideologia, se tornou o político mais poderoso do país. E o que isso diz sobre as chances do Brasil funcionar? Quer entender por que enquanto esse tipo de político estiver no poder, o Brasil não tem chance alguma de dar certo? Então, assiste esse vídeo até o final e já aproveita e segue o Lasqueira. O Alcolumbre nasceu no Macapá, em 1977. Trabalhou como instalador de áudio, não deu certo. Tentou cursar economia, não terminou. E aos 24 anos, ele fez o que muitos políticos que não tiveram sucesso na vida privada fazem. Se candidatou. Dessa vez, a vereador e foi eleito. Um ano depois, candidatou-se a deputado federal. Venceu de novo. Chegando no Congresso, o Alcolumbre percebeu que tinha dois tipos de políticos. Os que você conhece, que aparecem na TV, fazendo discurso, viram manchete. E os que você nunca ouviu falar, mas que mandam de verdade. O Alcolumbre, claro, escolheu o segundo caminho. O de parlamentares que não propõem reformas, não lideram debates, não dão entrevista nenhuma, mas controlam a pauta e pra onde vai o dinheiro. Quer uma prova? 12 anos na Câmara, 3 mandatos seguidos, e eu aposto que você nunca tinha ouvido falar do deputado Davi Alcolumbre, porque não tinha o que ouvir mesmo. Não tinha nenhum projeto, nenhum discurso, nenhuma manchete. A estratégia do Alcolumbre foi outra: encostar em quem tinha poder de verdade. Escolheu para isso o José Sarney e virou o seu pupilo. Visitou ministérios, entregou pedidos, frequentou jantares, mas sempre calado, porém sempre prestando muita atenção. E em 12 anos fazendo isso, aprendeu o que mais importa em Brasília: como o dinheiro público se movimenta, quem manda para onde, quais cargos são de quem e o que cada um quer em troca. E depois de aprender, ele colocou tudo em prática. Em 2014, se candidatou ao Senado e venceu. Só que ele sempre queria dar um passo além. Em 2019, fez algo que ninguém esperava. Desafiou Renan Calheiros pela presidência do Senado. O Calheiros dominava a casa tinha décadas. E por isso, todo analista do país dava como certo a vitória do Calheiros. Só que o jovem Alcolumbre, de 41 anos, venceu com 42 votos dos 81. A imprensa celebrou. Agora é a renovação. O mais jovem político a dominar o Senado em décadas. Só que eles não podiam estar mais errados. Isso porque ele não venceu com ideias. Ele venceu fazendo o que tinha aprendido nos jantares de Sarney, oferecendo a cada um exatamente o que queriam ouvir, sem que ninguém comparasse as promessas. E o que veio depois foi o oposto de renovação. Entre 2019 e 2022, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Alcolumbre estavam à frente do recém-criado orçamento secreto. O conceito era simples. Parlamentares podiam direcionar bilhões de reais em gastos federais para municípios em projetos sem se identificar, sem registro, sem justificativa técnica. O dinheiro simplesmente ia. O Alcolumbre controlava a distribuição do Senado, o Lira da Câmara, e juntos decidiam quem recebia quanto. Foram 28 bilhões de reais passando por esse mecanismo em 3 anos. Para terem uma perspectiva, Roraima inteiro tem um orçamento anual de 6,8 bilhões. Não por acaso, os municípios do Amapá, terra de Alcolumbre, lideraram os repasses do país. Uma cidade de 3 mil habitantes recebeu 87 milhões. Faz as contas, isso dá 7 mil por morador. Agora pergunta, você acha que esse dinheiro chegou lá? Só que o truque mais perigoso do Alcolumbre não é apenas o dinheiro, é como ele usa o tempo para aumentar o seu poder de barganha, deixando o país em último plano. Em 2021, para quem lembra, o Bolsonaro ele tinha indicado o André Mendonça ao STF. O rito para esses casos é bem simples. A Comissão de Constituição e Justiça vai lá, a CCJ, sabatina o candidato e o plenário depois vota. Tudo isso em poucas semanas. Mas quem presidia a CCJ? Ele, o Alcolumbre. E simplesmente ele não quis marcar a sabatina. Foram 4 meses segurando a sabatina. Um recorde absoluto na história. O Mendonça foi lá para tentar garantir a sua vaga e visitou 76 dos 81 senadores. Mandou mensagem, ligou e o Alcolumbre não respondia. Senadores foram lá, cobraram em plenário. O STF pediu explicações e nada. Quando finalmente ele liberou, a mensagem já tinha sido dada por ele. Era como se ele dissesse: olha, daqui pra frente, ou negocia comigo, ou o caminho vai ser difícil. Agora, o rito está se repetindo exatamente com o Messias, indicado por Lula. Não por ideologia, claro, mas por método. Porque o Alcolumbre segura, sabendo que a indicação parada vira uma moeda de troca. É um balcão de negócios e funciona toda vez. Só não funciona, claro, para o país, que fica em segundo plano, esperando. Fosse só o controle do orçamento e do tempo, já era grave o suficiente. Só que o que marca a vida pública de Alcolumbre é a rede de investigações ao redor dele. Diversos veículos da imprensa noticiaram. Em 2003, na estreia em Brasília, seu nome apareceu em gravações da Polícia Federal. O prefeito de Macapá atribuía ao jovem deputado Alcolumbre a definição de valores de emenda para obras com licitações fraudulentas. A investigação, claro, nunca avançou. Depois vieram as acusações de rachadinha, segundo diversas manchetes. 6 mulheres pobres dos arredores de Brasília contaram à Veja que participaram de um esquema de devolução de salários proposto pelo senador e o seu chefe de gabinete. O valor estimado seria 2 milhões de reais. Gerou notícia-crime, ação por improbidade, mas nada além disso. Só que não fica só no Alcolumbre não, tá? Tem a família dele também. O irmão Josiel sofreu uma operação da Polícia Federal por suposta compra de votos e caixa 2.
anos, o irmão Alberto Alcolumbre teve R$500 mil em espécie apreendido pela polícia militar. E o primo Isaac Alcolumbre foi indiciado pela Polícia Federal por tráfico de drogas e associação criminosa. Só para ficar em alguns familiares, tá? O padrão parece ser sempre o mesmo. Dinheiro público entra de um lado e alguém da família aparece sempre na outra ponta. E a defesa deles nunca muda. Eles falam, é campanha difamatória, teve motivação política e justificam. Seguimos todos os ritos e tudo que fizemos estava previsto na lei. Olha, mas uma coisa eu tenho que assumir. Isso funciona. Porque no Brasil, negação repetida mais controle da agenda sempre faz o processo acabar em pizza. Não é preciso ser inocentado. Basta que ninguém tenha poder de pauta para te acusar. E como Alcolumbre tem muitos presentes para dar para os amigos, ele sempre consegue isso. Se o Brasil fosse um país sério, isso seria o fim da carreira política de qualquer pessoa. Só que o Brasil não é. Em 2025, com tudo isso nas costas, o Alcolumbre foi reeleito presidente do Senado com 73 de 81 votos. Pois é, o PT votou nele, o PL votou nele, o governo Lula votou nele, bolsonaristas votaram e fizeram campanha por ele, cada um recebeu uma promessa diferente. O PT teve a promessa de que haveria proteção contra pautas bombas fiscais. O PL, a possibilidade de anistia do 8 de janeiro. E todos receberam uma promessa em comum, a continuidade dos fluxos de emendas parlamentares. Agora adivinha, qual você acha que foi a única promessa a ser mentira? Pois é, apenas a de aumento de emendas parlamentares. Agora repare, um senador com diversos processos, sem valor algum, sem projeto, que não propôs uma única reforma relevante e mesmo assim recebe 80% dos votos para presidir o Senado. Ele é apenas o reflexo de um sistema podre. E para quem acha que as coisas estão melhorando, é porque está mal informado. Na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, o Alcolumbre pediu que todas as indicações a cargos federais que dependiam da aprovação do Senado fossem delegadas diretamente à própria casa, ou seja, a ele, o Davi Alcolumbre. O Lula aceitou, o Bolsonaro antes dele aceitou, e o próximo presidente vai aceitar. Sabe por quê? Porque o Alcolumbre entendeu algo que presidentes demoram muito para aceitar. Que no Brasil, o executivo governa. Só que quem decide o que o executivo pode fazer é o Congresso e o Senado. E quem decide o que o Congresso e o Senado faz é quem distribui as emendas e quem controla a pauta. Ou seja, Davi Alcolumbre, no caso. Só que não basta a gente culpá-lo sozinho, porque se ele é um vendido e transforma Brasília em um balcão de negócio, é porque alguém do outro lado está pagando e alguém está negociando. E quem está fazendo isso é o sistema, é o centrão, são diversos políticos. E um sistema que não premia quem governa bem, mas premia quem distribui dinheiros e cargos. Enquanto isso não mudar, você pode trocar o nome, o partido, o estado. Antes era o Renan Calheiros, hoje é o Alcolumbre. E o próximo dono do sistema, ele já está sentado em algum gabinete calado, só prestando atenção. Enquanto a gente não mudar isso, o Brasil nunca vai ter jeito. Pode pôr o presidente que for, que se a gente tiver políticos como esse no poder, o Brasil nunca vai mudar. Eu sou Léo Siqueira, economista e deputado. Se você gostou desse vídeo, passa pro seu amigo e segue a minha página. Até a próxima.